Oi, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso culto online da Igreja da Vinha Pacajá. Eu quero convidar vocês nesse momento a fechar seus olhos e orar conosco, convidar a presença do nosso Deus em cada lugar onde a gente está. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigada pela liberdade de te louvar, te adorar, Senhor. Obrigada por tua presença em nossas vidas, mesmo no tempo difícil, Senhor. Obrigada por quem tu és, Senhor. Tu és nosso Rei, nossa guia, nosso Deus poderoso. Seja louvado entre nós hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos, canta conosco. Fica à vontade em sua casa, lá pode dançar, pode cantar bem alto, qualquer forma, mas louva a Deus com todo o seu ser. Vamos te adorar.
boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Natácia e faço parte da equipe de liderança da Igreja da Vinha aqui de Pacajá. Bom, hoje eu trouxe uma palavra, né, para compartilhar nesse domingo. E essa palavra, ela faz parte de uma série que o pastor Wilson começou domingo passado, chamada Crescendo com Cristo. Então, durante esse mês, durante esses domingos, essas semanas, nós iremos falar sobre crescimento espiritual. E o pastor Wilson já começou falando sobre isso domingo passado. Bom, quando nós falamos em crescimento, né, quando nós pensamos em crescimento, independente dele ser espiritual ou em outra área, nós temos uma visão natural do que é crescimento, né? Se a gente perguntar para um agrônomo ou alguém que trabalha no campo, que trabalha com plantação, se a gente perguntar para essa pessoa qual é o processo, qual o processo para que uma planta ela venha germinar e depois crescer, e depois dar frutos, né? Ele vai explicar 3 aspectos importantes, né? Primeira coisa que essa pessoa vai falar é que essa semente, né, a gente está falando em crescimento, essa semente ela precisa ser saudável, né? E ela, de preferência, essa semente ela precisa ser uma semente selecionada. Como assim? Ela precisa ser um bom exemplar de qualidade, né? Ela precisa ter potencial produtivo, ela precisa ter um bom desempenho. Então, o primeiro aspecto que a pessoa vai falar é isso, né? O agrônomo vai falar é isso. Primeiro, precisa ser uma semente saudável e selecionada. O segundo aspecto é que precisa de um ambiente favorável, ou seja, precisa de solo fértil, precisa de água suficiente, precisa do calor do sol, de luz, de oxigênio. E o terceiro aspecto é que essa planta, ela precisa, né, para essa semente, para poder germinar, virar uma planta, crescer, ela precisa de cuidados, desde da hora que ela é selecionada e no decorrer, né, do crescimento dela, ela precisa de cuidados, e esses cuidados são para que ela ganhe cada vez mais independência, né? Então, são 3 aspectos que uma pessoa do campo, um agrônomo, vai nos falar, né? E aí, a gente não precisa ser um agrônomo, uma pessoa aqui do campo, para que a gente tenha esse mesmo entendimento. Concordam comigo? Nós também entendemos o crescimento dessa maneira, né? Existe uma ordem, né? Nós pensamos naturalmente, é uma visão natural do crescimento, que é preciso ter uma ordem, né? Primeiro se seleciona a semente, essa semente ela precisa ter qualidade, essa semente precisa estar saudável, depois se planta num solo fértil, e aí há uma série de fatores, essa semente vai germinar e essa semente vai virar uma planta e precisa de cuidados, e se o solo não for fértil, se não ter as condições necessárias, ela não vai se desenvolver. Então, a gente já tem essa visão natural, a gente também já tem esse entendimento. E aí acontece que a gente, pensando no nosso crescimento espiritual, que é do que nós estamos falando, nós também queremos levar essa visão natural de crescimento e aplicar ela às nossas vidas, né? Então, a gente, inconscientemente, a gente acredita que o nosso crescimento espiritual, ele depende, né, comparando com a planta, de quem nós somos, de como nós estamos e de como estão as circunstâncias. Essa é uma visão natural que todos nós temos, né? Então, assim como as sementes, nós acreditamos que a gente precisa estar saudável, que a gente precisa ser bons exemplares, né?
ter qualidades e potencialidades para que a gente possa se desenvolver e ter crescimento, né, espiritual. A gente também acredita, né, que não só ser um bom exemplar e ter potencialidades, ter qualidades, a gente pensa que para haver crescimento é importante, também é necessário ter um ambiente favorável, né? Nós não falamos sobre as plantas, então a gente sabe que se não tiver um solo fértil, se não tiver sol suficiente, né? Se não tiver a água suficiente, ou seja, se não tiver um ambiente favorável, a planta ela não vai se desenvolver, ela não vai continuar crescendo até dar frutos. E aí a gente leva isso para a vida da gente também. A gente acredita que para a gente se desenvolver espiritualmente, a gente precisa ter também um ambiente favorável. A gente precisa, para haver crescimento, a gente tem que ter o mínimo de obstáculos e até, se possível, a gente não pode ter nenhuma adversidade. Esse é o nosso entendimento. E isso é natural, um entendimento natural. Bom, e o terceiro ponto, que nós também levamos para a nossa vida e para o nosso entendimento, né, para a nossa visão de crescimento, é que os cuidados, né, nós precisamos de cuidados inicialmente, mas que quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente se desenvolve, mais ficamos independentes, né? Essa é a visão que nós temos. Como uma criança, se a gente pensar numa criança, ela está lá pequenininha, ela necessita de muitos cuidados, né? Mas com o passar do tempo, quando ela vai se desenvolvendo, quando ela vai crescendo, obtendo esse crescimento, aos poucos ela vai ganhando independência, até o ponto dela ser independente. Então são esses três aspectos que a gente leva para a nossa vida e para o nosso entendimento, para a nossa visão de crescimento espiritual. E aí, e isso é natural, aí quando acontecem, né, situações contrárias a tudo isso que nós acreditamos, né, quando a gente se depara com situações que são o averso disso, né, que não segue esse andamento, esse processo, aí a gente entra em conflito. Quando a gente depara com isso, quando a gente se depara com a situação, a gente começa a entrar em conflito, né? Esse conflito às vezes faz a gente parar de crescer e até mesmo a gente pode regredir, né, no nosso processo de crescimento espiritual. E aí é sobre isso que nós vamos refletir essa noite, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa palavra, quando eu comecei a pensar sobre isso, né, logo me veio a ideia de crescimento em meio ao caos, né? Esse, inclusive, é o título da palavra que eu estou compartilhando hoje, que eu quero compartilhar com vocês hoje, é de crescimento em meio ao caos. Quando a gente fala em caos, né, caos é uma palavra muito forte, mas quando a gente fala em caos, a gente pensa o quê? Em desordem, né, em confusão, em desorganização, em ambientes desorganizados, em situações confusas e caóticas, né? Que não tem uma ordem, que é uma desorganização. E aí, muitas vezes, isso pode se aplicar nas nossas vidas. Porque, muitas vezes, a gente olha para dentro de nós mesmos, né? Às vezes muitos momentos das nossas vidas, algumas situações fazem com que a gente faça uma análise e aí a gente se depara com situações, podemos dizer, caóticas dentro de nós. A gente encontra um caos interno. Ou, de repente, o caos não está
de forma interna em você, não tem a ver com o seu interior, mas de repente uma situação caótica, de repente um ambiente caótico, né? E isso é real, né? Por isso que eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre crescimento e caos. É possível haver crescimento mesmo em meio ao caos, né? Porque como a gente falou do crescimento, da nossa visão natural de crescimento, existe uma ordem, né? Existe um passo, dá-se outro passo e vai se evoluindo. E aí quando a gente pensa, quando é o avesso disso, quando a gente se depara com situações, a gente se sente inseguro e isso pode abalar, como eu falei, o nosso crescimento, né? E aí, como eu falei, há várias situações, né? Há famílias desestruturadas, conflitos internos, como eu falei, tempos difíceis, né? Nós estamos passando por um tempo difícil, um tempo que ninguém imaginava, né? Nós estamos passando por essa pandemia e ela tem trazido muitas adversidades, ela tem trazido perdas, ela tem trazido incertezas, né? Então são tempos difíceis, às vezes doenças e tantas outras coisas que fazem, né, que às vezes podem fazer com que a gente desista e que a gente não continue crescendo, que a gente não permaneça e aí a gente acaba perdendo esse crescimento, né? E aí outra coisa também, a gente sempre espera o tempo apropriado, né? A gente sempre espera condições favoráveis e um solo fértil, né? Porque é aquela ideia, aquela visão que nós temos, né? Nós precisamos de solo fértil, nós precisamos de um ambiente favorável para poder se desenvolver essa ideia. E aí a gente e quando a gente não encontra isso, quando a gente encontra, por exemplo, como eu falei, uma família desestruturada, em um ambiente caótico, você pensa, como é que eu vou conseguir crescer? Como é que é o meu crescimento espiritual? Isso é um empecilho, né? Só que a boa notícia é que o crescimento espiritual sob a perspectiva de Deus é inverso a essa compreensão. Essa é a boa notícia, né? A vida de Paulo, né, o pastor Wilson começou a semana passada, citou alguns textos de Paulo e hoje nós vamos permanecer também, a maior parte dos textos é de Paulo, mas a vida de Paulo é um exemplo de crescimento em meio ao caos. É um bom exemplo, né? Ele como muitos de nós, ele também sofreu muitos conflitos ao se deparar com a desordem da sua vida, ao se deparar com situações caóticas, situações extremamente desafiadoras, né? Mas foi a partir disso, a partir dessas situações, a partir desses processos que Deus trouxe crescimento espiritual para a vida de Paulo, que Paulo se desenvolveu e cresceu espiritualmente. Então hoje eu quero ler com vocês, né, vamos ler junto o texto que fica lá em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 ao 10, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10. E eu vou ler, talvez você não tenha a mesma versão, mas vocês podem me acompanhar pelo texto. Eu vou ler a versão da Bíblia, a Mensagem. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes,
Então ele me disse: minha graça é o bastante e é tudo de que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na minha limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora, enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposições, problemas, simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Né? Que maravilhoso isso. Que texto precioso para as nossas vidas, né? E aí, esse texto, se a gente for aplicar isso na nossa vida, faz a gente compreender que Deus, ele tem a capacidade de nos fazer crescer espiritualmente, independente de quem nós somos, ou seja, não depende da nossa natureza humana, não depende das nossas capacidades, não depende das nossas potencialidades e qualidades e defeitos, nem dos nossos limites. Também não depende de como nós estamos, né? Nós sabemos que, diferente de Deus, a nossa natureza é inconstante. Então, às vezes nós estamos motivados, nós nos sentimos empolgados, nós estamos a todo vapor, né, no nosso crescimento. E muitas vezes não. Há momentos que nós estamos desanimados, há momentos que nós estamos desmotivados, há momentos que nós, às vezes, passamos por problemas que nos fragilizam, né? Saúde emocional, saúde física. Só que Deus, ele tem esse poder de continuar o crescimento nas nossas vidas, independente de como nós estamos. E também, né, nós não podemos esquecer que Deus também tem o poder de nos capacitar a crescer, independente das circunstâncias. Ou seja, diferente das plantas, né, que precisa de um solo fértil, precisa do sol, precisa da água, de ambiente favorável, Deus, ele tem capacidade de nos abençoar, de nos ajudar no nosso crescimento espiritual, independente se é favorável ou não, né? E isso é uma verdade bíblica, isso é bíblico, a Bíblia nos ensina isso, né? E essa verdade, ela deve mudar a nossa expectativa, né, com relação ao nosso crescimento espiritual. Esse é um dos pontos que essa palavra trabalha hoje, né? A nossa expectativa, a gente precisa mudar a nossa, né, sair daquela visão natural de crescimento e ter uma visão de Cristo, ter a visão de Deus, né? Então, a gente precisa mudar nossas expectativas. Para quê? Para que a gente possa nos manter encorajados ao longo do nosso processo de crescimento, né? E isso, verdadeiramente, Deus tem, as experiências que eu tenho vivido e Deus tem me ensinado, essa mudança de perspectiva tem me encorajado a permanecer, né? A partir dessa declaração de Paulo, nós podemos compreender 3 aspectos importantes com relação à visão de Deus sobre o crescimento espiritual, certo? Então, nós vamos falar sobre 3 aspectos. Primeiro aspecto, né, como a gente falou, primeira coisa, a gente precisa mudar a nossa visão, sair daquela visão natural, toda certinha, de um processo de crescimento natural e ganhar a perspectiva de Deus, ter a visão de Deus. E aí, o primeiro ponto é com relação à meritocracia e à graça e misericórdia de Deus. Vocês lembram então da história, né? A gente está comparando com relação à planta. Então, a história da semente selecionada, né, que ela precisa ser saudável, que ela tem que ter potencial produtivo, pois é.
Então, a gente tem essa tendência de achar que os resultados, né, que o nosso crescimento, que os resultados do nosso crescimento vêm da nossa capacidade ou dos nossos esforços para poder alcançá-lo. E isso é um erro. E esse erro, eles podem nos tornar orgulhosos demais ou mesmo medrosos demais, né? Mas o foco hoje não é sobre o orgulho, mas o que eu quero atentar é para esses conflitos que são gerados quando nós nos deparamos com a fragilidade da nossa natureza. Paulo passou por isso. No crescimento dele, ele entrou em conflito e passou por isso. E a partir disso, houve crescimento na vida de Paulo. Quando a gente fica de frente com as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas fragilidades, né? E todos nós temos imperfeições, né? Todos nós temos as nossas fragilidades, nós temos a nossa natureza humana, né? Fragilidades como Paulo falou, né? Paulo falou os nossos espinhos na carne, no texto que nós lemos. E aí, se a gente olhar muito para esses defeitos, se a gente olhar muito para quem nós somos, nós começamos a acreditar que nós não somos sementes selecionadas. Aquilo que a gente falou, aquela comparação. Que todas, a gente começa a perceber as imperfeições, começa a perceber as nossas fragilidades, nossos espinhos na carne, e aí a gente começa a pensar, não, eu não posso progredir, eu não posso crescer espiritualmente porque eu não tenho o que é preciso para isso. E aí a gente começa a achar que isso vai nos impedir o nosso crescimento. Só que é o que Paulo fala no versículo que a gente leu lá em 2 Coríntios 12. Desistir de ficar pensando na minha limitação. E como é importante a gente trazer isso para nossas vidas. Acontece que sim, nós ainda estamos presos a essa nossa natureza humana. E a nossa natureza humana, ela é cheia de limitações, é cheia de imperfeições, né? Só que aí entra a misericórdia e a graça de Deus, que a Bíblia fala, né? A vida de Cristo fala sobre isso, sobre a graça e a misericórdia de Deus, né? A Bíblia, ela nos mostra o quanto Deus deseja, né? Que a gente tenha uma vida em abundância, né? Deus e Cristo fazem promessas que estão na Bíblia. Uma dessas eu quero compartilhar com vocês, né? Para a gente começar a pensar sobre essa questão de mudar a nossa expectativa. Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, então Jeremias 29, 11, fala o seguinte, né? Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Isso é tremendo, né? A gente precisa, como cristãos, confiar, crer e permanecer agarrado a essas promessas que Deus nos faz, né? Esses são os planos de Deus para as nossas vidas, né? Então, nós somos uma semente que, apesar de ter essa carga da nossa natureza humana, quando a gente crê em Cristo e quando a gente renasce em Cristo, nós somos presenteados pela genética de Cristo, né? Falando em semente, nas potencialidades, é isso que a gente quer trazer, esse entendimento. Então, apesar da gente ter essa natureza que sim é cheia de imperfeições, né? Nós não vamos ignorar essas imperfeições, esse não é o caso, porque o crescimento, ele é importante. O resultado do crescimento são os frutos, né? Uma árvore, quando a planta que virou árvore, depois ela vai dar frutos. Mas assim,
é importante isso, mas o que nós falamos ainda, apesar da gente ter essa natureza que é imperfeita, nós também temos a natureza de Cristo. Nós ganhamos a natureza de Cristo. Nós ganhamos essa genética de Cristo que é frutífera, né? Então, o Espírito de Deus, ele tem capacidade de gerar em nós e através de nós, é importante, não só nas nossas vidas, mas através das nossas vidas, bons frutos, né? Como o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Isso está lá em Gálatas 5, né? E aí a gente precisa se agarrar a essa verdade, a gente precisa entender que existe essa tensão entre a minha natureza, a nossa natureza humana, mas também existe o Espírito de Deus em nós, né? E apesar de você olhar por um lado, né, e ainda não se ver tendo esses frutos de bondade, às vezes, de domínio próprio, né, paz, amor, mas por outro lado, a genética de Cristo está em nós quando nós renascemos. Esse é o primeiro passo, né, do crescimento. Nós renascemos em Cristo. E aí ele vai, no tempo certo, gerar em você, gerar em mim, gerar em nós frutos. Então a gente precisa se agarrar nessa verdade. E como Paulo falou, ele tirou o foco dele, né? Ele estava com foco nas limitações, ele parou de olhar para esse foco, não é? Ele parou de pensar na limitação dele, né? Cristo, ele me capacita a ser uma semente frutífera e os planos dele são de prosperidade e um futuro de esperança. Então, nós vamos para o segundo ponto. O primeiro ponto é esse, né? No crescimento, nessa visão de Deus, é que a misericórdia dele, a graça de Deus nos capacita, embora tenhamos limitações e defeitos, ele nos capacita a gerar frutos, certo? E o segundo ponto é sobre terreno fértil, tempo propício, condições favoráveis, versus o querer e o poder de Deus, né? Outra inverdade que nós levamos para a nossa vida e aplicamos muitas vezes ela em nosso crescimento é de que a gente só pode crescer em condições favoráveis, como a gente fez essa comparação com as plantas. Mas a gente vai ler lá em 2 Coríntios, vocês podem me acompanhar em 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 8 a 10. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Gente, isso é um relato vivo, verdadeiro, da vida de uma pessoa, de um grande homem de Deus, né? Então, Paulo, ele sofreu com esses conflitos. Paulo sofreu com esse caos, né? Aqui é um relato poderoso que nós podemos ver que mesmo em circunstâncias difíceis e desafiadoras, em ambientes desafiadores, nós podemos continuar no nosso crescimento espiritual, né? E isso faz parte do crescimento. Isso, na verdade, a gente vai levar para um outro ponto, que é o terceiro ponto, sobre dependência. Então, Paulo, a gente consegue, ao ler esse relato, a gente consegue perceber isso, né? Esse conflito que ele sofre, mas que no final ele aprende
e cresce com essa experiência, né? Ele fala lá, ele nos salvou e continuará a nos salvar desses perigos de morte. Então, vai para o nosso terceiro aspecto, que quanto mais nós crescemos, mais nós dependemos de Deus, né? Ainda comparando, esse é o terceiro aspecto, ainda comparando com a questão das sementes, o agricultor, aquela pessoa do campo que planta, uma pessoa que semeia uma semente, ela cuida, né? Ela tem uma série de cuidados, mas a intenção é que aquela planta ganhe mais independência, que não precise de tantos cuidados, né? Assim como nós falamos também com a questão de uma criança, né? A tendência do crescimento, a visão natural de crescimento é que ganhe independência. E aí a gente, muitas vezes inconscientemente, isso também a gente aplica às nossas vidas, com relação ao nosso crescimento espiritual. Então, ao passo que a gente vai ficando forte, que a gente vai criando saúde espiritual, que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente tem a tendência de querer caminhar com as nossas próprias forças, né? Mas o crescimento é inverso a isso, né? E Paulo compreendeu muito bem isso, né? Então, a visão de Deus e o crescimento espiritual, ele leva cada vez mais para a dependência de Deus. Paulo compreendeu isso. E ele fala lá naquele mesmo texto que nós lemos, lá em 2 Coríntios, simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Essa é uma das principais características da maturidade espiritual, é a dependência de Deus. Quanto mais nós aprendemos a crer e confiar e depender e permanecer em Deus, mais nós ganhamos crescimento espiritual, entende? Isso tem sido muito real na minha vida, né? A presença de Deus, ele é o nosso ponto de equilíbrio. Nós, como cristãos, nós entendemos que o nosso relacionamento com Cristo é fundamental. E esse relacionamento, ele deve ser contínuo, ele deve ser intencional, né? Então, é na presença de Deus que nós somos renovados, que nós ganhamos forças, né? Eu lembro de uma situação que eu acho que muitas donas de casa, quem gosta de planta vai saber, entender. Há um tempo desse atrás eu estava cuidando da casa e aí tinha uma planta fora que estava assim bem murchinha, bem seca e no sol forte. Aí eu peguei ela, enquanto eu lavava a área da nossa casa, eu peguei ela e levei para baixo, né, numa sombra, e coloquei água e deixei ela ali. Quando eu estava terminando de cuidar da casa, da área, eu olhei, ela já estava viva, já era outra planta, né, ela já estava assim. Então, nós somos assim, nós precisamos desse refrigério, nós dependemos de Deus, e a presença dele é o nosso ponto de equilíbrio, é onde nós somos renovados, onde nós somos direcionados, onde nós conseguimos entendimento, é onde o Senhor nos capacita, onde o Senhor nos enche com o poder dele. Então esse é o terceiro ponto, né? Sobre isso, né? Quanto mais a gente se desenvolve espiritualmente, quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais nós dependemos de Deus. Isso é real, né? Então, para a gente encerrar, eu quero que lê esse último versículo, que está lá em João, capítulo 1, versículo 5. Leiam comigo.
A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Amém? Cristo em nossas vidas é essa luz, né? Quando nós falamos em caos, né, a gente pensa em desordem, a gente pensa em desorganização, a gente pensa em desestrutura e a gente pensa também em escuridão. E quando eu pensei sobre isso, sobre esse tema, sobre esse título, né, e com relação ao crescimento, eu pensei muito em situações onde nós vivemos, ou a gente, talvez não seja a gente que viva, mas a gente acompanha alguém que esteja vivendo, e a nossa visão natural é que é quase que impossível a gente permanecer quando os tempos são difíceis, quando as situações são difíceis e quando a gente começa a sentir inseguranças internas. Mas essa palavra, esses textos de Paulo, eles nos encorajam, né, eles nos fortalecem para entender que às vezes é exatamente desse processo, exatamente quando você se depara com esse caos, ou interno, ou ao seu redor, que Deus vai trabalhar em você para você crescer espiritualmente, né? Acontece que quando a gente passa por essas situações, nós nos sentimos fragilizados. E aí a gente tem essa escolha de quando a gente se sentir fragilizado, né? Paulo falou sobre isso. Ele escolheu não focar nas limitações dele, ele escolheu não focar nas situações desafiadoras que ele passou por toda a vida dele, né? Nós lemos um relato dele, né, lá na província. Mas ele escolheu permanecer em Deus e focar em Deus. E isso é tremendo quando a gente faz isso, né? Então, não sei, de repente você acompanha alguém e pensa sobre isso, né? Deus, ele tem essa capacidade de nos abençoar, essa capacidade de cuidar de nós, essa capacidade, né? Deus, ele tem essa intenção que a gente cresça espiritualmente, para que a gente possa ser abundante, para que a gente possa dar fruto, e ele tem essa capacidade independente de quem nós somos, independente de quais são as circunstâncias. O grande segredo é esse, é a gente entender que nós dependemos dele, entender que o crescimento, o amadurecimento espiritual nos leva para ele, né? Então que a gente consiga aplicar isso em nossas vidas. E quando nós nos sentimos fragilizados, a gente, em qualquer dessas situações, corra para Deus, né? A gente se agarra em Deus, nas promessas que ele tem feito em nossas vidas, naquilo que ele já fez em nossas vidas, né? Na presença dele, num bom relacionamento. E aí assim ele vai nos manter fortes e em crescimento, amém? Então eu quero orar por você, talvez você esteja passando por isso. Eu acho que todos nós estamos passando por algum tipo de situação, né? Ou mesmo você percebe que alguém que você gosta, que você ama, tem passado por isso, que isso possa servir para encorajar você, para você também abençoar outras pessoas. Então eu quero orar por você. Oh, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Pai, eu quero te apresentar a nossa igreja, quero te apresentar, ó Deus, as muitas famílias e pessoas que estão conosco agora de forma online. Pai, eu oro ao Senhor para que o Senhor nos ensine a depender, a confiar no seu amor. Por favor, Senhor, nos ensina a não olhar circunstâncias, nem olhar quem nós somos, mas olhar, Pai, e nos agarrar ao seu grande amor, Pai, ao grande amor que tu tens por nós, Pai, para que a gente possa permanecer firmes e ganhar crescimento espiritual, amadurecer até o ponto de nós darmos frutos, meu Pai. Por favor, Senhor,
que a Tua graça possa estar sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ensine a caminhar, nos ensine a permanecer em Ti, a confiar, a crer em Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.